Olá, família! Oi! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje eu estou aqui com a minha digníssima, minha esposa aqui, para gravar o Vem e Segue, né? Faltou dois versículos só para completar o estudo dessa semana, tá bom? Então hoje nós vamos gravar juntos aqui. Antes eu quero agradecer, mandar um forte abraço para a Shirley Oliveira. Ela me deu essa gravata aqui, pediu para o Isaías Freitas me entregar. Minha esposa achou muito bonita a gravata. Nós agradecemos o presente, tá bom? Então hoje, aproveitando que a minha esposa está aqui, e antes de eu ler a designação de hoje vai ser Joseph Smith História, versículo 74 e o versículo 75 só. Mas antes, eu gostaria de perguntar para minha esposa, dar o espaço para ela prestar o testemunho dela sobre o estudo das escrituras, sobre o efeito que o Vem e Segue tem causado na nossa vida, na vida de outras pessoas que você pode perceber e, e explicar qualquer coisa que você queira, né? Ou qualquer coisa que você acha que te chama a atenção do Vem e Segue. Ah, sim. Então, o Vem Segue-me, ele tem mudado a nossa vida, né? E a vida de muitas pessoas, né? Eu tenho ficado feliz com isso. É, porque agora, se a gente prestar atenção, né? O tema do Vem Segue-me é viver, aprender, né? E ensinar. Então, não tem como a gente não viver todos os dias, né, o Vem Segue. A gente vai estudando em família e isso nos aproxima mais, né? Então, meu esposo, quando ele chega do trabalho, a gente tem a rotina de perguntar como que foi o seu dia, ele pergunta para mim como que foi o meu dia, eu pergunto como que foi o dia dele, né? E ali a gente já começa jantar, e ele já começa a olhar as escrituras, a gente começa a conversar sobre o dia a dia, e depois eu vou para o quarto, porque eu não assisto mais televisão, né? Há muitos anos, desde 2020 eu não estou assistindo televisão mais. Então, o Vem Segue, porque eu via muitas notícias ruins e tal, aí eu deixei desse negócio de assistir televisão. Então, o Vem Segue é uma coisa que tem preenchido a nossa vida. E automaticamente preenchido a vida de muitas pessoas também, né? Eu tenho visto que com as aulas de 5h30 da manhã, 5h20 da manhã, tem mudado a vida de muitas pessoas, né? E hoje os professores perguntam, né, como que foi a sua semana, né? O que vocês aprenderam, né? Em cada aula, né? Eles perguntam. E antigamente não era assim, a gente tinha que levar, a gente estava na nossa aula, a gente prestava atenção naquilo e levava para casa o conteúdo, né? E com aquela correria, tudo, uns prestavam atenção, às vezes outros talvez não prestava, e tinha que estar compartilhando, né, em família, mas hoje não, hoje está na nossa mão, né, e aquilo que a gente vive, né, a gente aprende, e aquilo que a gente aprende, automaticamente a gente ensina, né, como uma escola, só com a igreja, ela é o nosso suporte ali. E o nosso lar é a base de tudo, né? Então a gente, em família, pode estar convivendo mais, estudando, nos aproxima. Então eu fico muito feliz por ver a nossa família. Eu e meu esposo, né? Agora, minha filha está na missão, mas a gente sempre se reunindo, aprendendo, né, sobre o Vem e Segue. E fico muito feliz por ele compartilhar toda a experiência da gente com todos vocês também, né, nas aulas, e eu convido mais pessoas a estar 5h20 da manhã também assistindo, porque não é fácil acordar, né, de manhã. Eu gosto, né, de acordar, porque eu durmo muito cedo, né, 8h30, 9 horas eu já estou na cama, mas para quem não gosta de acordar muito cedo é um desafio, né, mas pode estar estudando em família mais tarde também. Então isso é muito gratificante, e é isso que eu queria compartilhar. Isso que é uma bênção, né, do conteúdo no YouTube, que tem gente que assiste de manhã, tem gente que assiste à tarde, fica gravado. Se não entendeu, assiste de novo também, não tem problema. Então é uma bênção na nossa vida. Eu fiquei observando você falando o relato, né, de como era antes, e aí eu lembrei da cena que quando nós vínhamos para almoçar em casa, depois do domingo ali na igreja, né, aí na mesa ali no almoço a gente falava, como é que foi a primária? Aí a Carol compartilhava,
né? A minha esposa compartilhava como é que foi na sala dela, eu compartilhava ali como é que foi no meu. E hoje, como ela falou, é diferente. Nós vamos para a igreja e é perguntado quais foram as experiências, qual escritura nós gostamos no estudo durante a semana. Gostei de uma palavra que você usou, que a igreja dá um suporte, né? O estudo ele é feito no lar, né? A gente passa muito mais tempo em casa do que na igreja. Então, o lar é a base, né? Como ela falou, e a igreja ela dá esse suporte para nós, né? Então, gratidão por compartilhar o seu testemunho. Essas aulas das 5h20, minha esposa, ela, quando ela fala que muda muitas vidas, é que ela ouve o testemunho das pessoas. Então, quem acompanha só pelo YouTube, né? Às 5h20 da manhã eu dou essa aula online pelo aplicativo Zoom. Então dá para fazer pergunta, dá para participar. E aí fica 40 minutos a gente numa lição. Então dá mais tempo de explicar, de ler algumas escrituras. Sim. E é disso que ela está falando, que tem pessoas que compartilham o quanto mudou a vida delas o estudo diário das escrituras. Colocar Deus em primeiro lugar. Tá bom? Verdade. Vamos lá aqui rapidinho para a escritura do dia, para a gente finalizar a mensagem aqui. Joseph Smith, História, versículo 74 e o versículo 75 só faltou aqui. Aqui o versículo 74, após, né, Joseph Smith e Oliver Cowdery estarem cheios do Espírito Santo, e após estarem cheios do Espírito Santo, eles falam sobre como é estudar as Escrituras, que a mente deles foram iluminada. A gente nunca deve estudar as Escrituras sem o Espírito, a gente sempre tem que convidar o Espírito para estudar com a gente, sempre. Até mesmo esse vídeo, né, que você fala, eu vou assistir a mensagem do Vem e Segue. Ora ao Senhor, Senhor, eu vou assistir o vídeo, abra minha mente, abra meu coração, que o Espírito Santo esteja comigo. Então sempre devemos orar ao Senhor pedindo a companhia do Espírito Santo, que é Ele que vai iluminar, né, a nossa mente para o aprendizado. Então vamos lá, o versículo então 74 diz assim: E estando então nossa mente iluminada, as Escrituras começou a abrir-se a nosso entendimento, e o verdadeiro significado e intenção de suas passagens mais misteriosas revelam-se a nós, de forma jamais havíamos conseguido antes, e sequer imaginávamos. Entre mentes, fomos forçados a guardar segredos sobre a circunstância em que havíamos recebido o sacerdócio e sido batizados, devido ao espírito de perseguição que se havia manifestado nas redondezas. Bom, então aqui ele compartilha, né, que houve aqui um espírito de perseguição contra eles, né? Aliás, Joseph Smith ele tinha ido para esse local, né, justamente para escapar de perseguições, mas a perseguição começou a se tornar intensa aqui. A gente vai ver que ele vai se mudar, né? Ele vai lá para a família da família Whitner, né? Ele vai morar lá com a família Whitner. Mas aqui o que me chama muita atenção é que ele falando que estudando com a companhia do Espírito, a mente se abria de tal maneira que ele entendia as Escrituras de modo que nunca jamais eles haviam imaginado, né? Que havia coisas tão ricas nas Escrituras. Aqui o versículo 75, para finalizar, diz assim: De tempos em tempo ameaçavam espancar-nos, isso também pelos que confessavam ser religiosos. Pelos que professavam ser religiosos. Aqui está falando que das ameaças, né, das pessoas que estavam ameaçando espancá-los, e inclusive eram pessoas religiosas, né? Por conta que Joseph Smith abriu o cânone, né, as escrituras. Todo mundo cria na Bíblia, mas quando apareceu o livro de Mormon e outras revelações, aí eles não gostaram. Então houve muita ameaça aqui. Mas Deus ele deu um livramento aqui nesse caso. Vamos continuar. E a intenção que tinham de nos espancar era somente neutralizada pela influência da família de meu sogro. Então, a família do sogro dele, ou seja, o pai de Emma, interveio por eles ali. Falou, não, ninguém vai bater na minha filha, no meu genro, eles são homens bons, né? Ele lembra que ele foi contra esse casamento, né? Mas quando vê outras pessoas indo contra ali, eu conheço uma família que é assim, né? Parece um pé de guerra. Mas vai lá mexer com um, você vê, ele se junta tudo, né? Então, o pai pode brigar com a filha, mas ele não vai deixar outras pessoas, né, ameaçar a filha dele. Então, aqui, o sogro, né, de Joseph Smith, então,
ele veio, né, em encalço e teve que apaziguar a situação ali para que eles não apanhassem, né? Mas vai acabar que eles vão sair fugindo daqui mesmo, tá bom? Eles vão lá para a família Wheaton para terminar a tradução do livro. Aqui fala que foi sobre a divina providência de Deus. Então, aquele que às vezes não gostava, né, que não queria que a filha se casasse com o seguinte, agora estava apoiando, ou pelo menos protegendo ali o casal. E aqui fala assim, que foi pela providência de Deus, que se tornara muito amiga e que era contrário a turbas e desejando que fosse permitido continuar o trabalho de tradução sem interrupções. E assim nos ofereceu e prometeu proteção, que lhe foi possível contra qualquer ato ilegal, tá bom? Então, aqui eu lembrei, né, de Lucas, capítulo 4, quando Jesus Cristo também foi ameaçado, quando ele estava lá na cidade dele de Nazaré, e ele falou que ele era o Cristo, né? Ele lê lá Isaías e fala, em mim se cumpre essa escritura, e eles pegaram e quiseram jogar Jesus Cristo do precipício, mas naquele momento ali que iriam jogar, Deus não permitiu, né? Não permitiu. Então, protegeu eles também. Minha esposa tá agitada por causa da Leste. Deixa eu apresentar a Leste aqui. Não apresenta, não, que ela tá muito. Ah, não, tá bonitinha. Deixa eu mostrar a câmera aqui rapidinho. Ai, ai. Leste.